Antes dos zumbis, antes das cidades destruídas, antes de Raccoon City desaparecer em uma explosão nuclear, antes mesmo da criação da Umbrella Corporation, a história de Resident Evil começa muito antes de qualquer surto viral. Ela começa com uma ideia perigosa, a ideia de que a humanidade poderia ser recriada, que a evolução humana poderia ser controlada e que apenas os mais fortes deveriam sobreviver. Essa ideia nasceu na mente de três cientistas, três homens que acreditavam estar prestes a mudar o destino do mundo. Seus nomes eram Oswald Spencer, James Marcus, Edward Ashford. E tudo começou com uma grande descoberta esquecida nas profundezas da África. Na década de 60, Spencer, Marcus e Ashford faziam parte de um grupo secreto de pesquisa científica. Os três compartilhavam um interesse em comum: genética e evolução humana. Eles acreditavam que o ser humano ainda estava em um estágio incompleto de evolução, mas para provar isso precisavam encontrar algo que pudesse acelerar o processo. Foi durante uma expedição ao continente africano que eles encontraram a pista de uma antiga civilização perdida, um reino antigo chamado Niripaya Kingdom. Essa civilização existiu milhares de anos antes da Era Moderna, mas desapareceu misteriosamente. As ruínas deixadas por esse povo guardavam registros sobre um ritual estranho, envolvendo uma flor rara, uma planta chamada Starway to the Sun, a flor da evolução. A Starway to the Sun não era apenas uma planta comum, ela crescia apenas em regiões específicas e as tribos locais a tratavam como algo sagrado e extremamente perigoso. Segundo os registros, a planta era usada em rituais de seleção. Os guerreiros da tribo ingeriam um extrato da flor, a maioria morria imediatamente, mas alguns poucos sobreviviam. E aqueles que sobreviviam se tornavam mais fortes, mais rápidos, quase como se tivessem evoluído. Quando os cientistas analisaram a planta em laboratório, descobriram algo incrível. Dentro dela existia um vírus extremamente antigo, um vírus que parecia existir há milhares de anos. Esse vírus recebeu o nome de progenitor vírus. Progenitor não era um vírus comum, ele tinha uma característica única: era capaz de reescrever o DNA de organismos vivos. Quando infectava um hospedeiro, o vírus forçava o corpo a sofrer mutações extremas. Na maioria dos casos, o resultado era fatal. O organismo simplesmente não suportava a transformação. Mas em raros casos, o hospedeiro sobrevivia, e nesses casos o resultado era impressionante. Aumento de força, mudanças biológicas profundas, uma transformação completa do organismo. Era como se o vírus tivesse a capacidade de forçar a evolução natural. E foi nesse momento que Oswald Spencer percebeu algo que os outros dois cientistas ainda não tinham entendido. Para Oswald, o vírus progenitor não era apenas uma descoberta científica, era uma ferramenta para transformar a humanidade. Spencer acreditava que o mundo estava dominado por pessoas fracas e que a evolução natural era lenta demais. Segundo ele, o vírus poderia acelerar o processo, separando os fracos dos fortes. Aqueles que sobrevivessem à infecção se tornariam uma nova elite humana, uma nova espécie, uma raça superior que governaria o mundo. Essa visão era extremamente radical, mas Spencer estava disposto a fazer uma coisa para realizá-la. Para continuar suas pesquisas sem interferência externa, os três cientistas criaram uma empresa que serviria como fachada para seus experimentos. Essa empresa foi chamada de Umbrella Corporation. Oficialmente, a Umbrella era uma companhia farmacêutica, produzia medicamentos e produtos médicos, mas essa era apenas a superfície. Nos bastidores, a empresa estava construindo laboratórios secretos, instalações subterrâneas, centros de pesquisas ocultos, tudo dedicado ao estudo do vírus progenitor e aos experimentos que viriam a seguir. Apesar do enorme potencial do vírus progenitor, ele era extremamente instável. Na maioria dos experimentos, os hospedeiros simplesmente morriam. Era necessário criar uma versão controlável do vírus. Foi então que James Marcus começou uma série de experimentos inovadores. Marcus combinou o progenitor com o DNA de sanguessugas. O objetivo era criar um vírus que pudesse se adaptar melhor aos organismos. Essas pesquisas acabariam criando uma nova mutação viral, uma versão muito mais estável. Esse novo vírus ficaria conhecido como T-vírus. O T-vírus teve efeitos assustadores. Ele reanimava células mortas, aumentava a agressividade e transformava organismos em criaturas violentas. Mas para a Umbrella isso não era um problema, era uma oportunidade. A empresa percebeu que poderia usar o vírus para criar armas biológicas vivas, criaturas projetadas para combate, conhecidas como BOWs, Bioorganic Weapons. Esse foi o momento em que a Umbrella deixou de ser apenas uma empresa farmacêutica e começou a se transformar em algo muito mais perigoso, uma corporação dedicada a desenvolver armas biológicas para uso militar. Com o passar de anos, a relação entre os três fundadores começou a se deteriorar. Spencer queria o controle total da Umbrella e das pesquisas com o vírus. Isso levaria a traições, conspirações e, eventualmente, ao assassinato de James Marcus. A Umbrella passaria a ser controlada completamente por Spencer, um homem obcecado por criar uma nova forma de humanidade. Nas décadas seguintes, a Umbrella se tornaria uma das maiores corporações do mundo. Seus laboratórios secretos se espalhariam pelo planeta. Novos vírus seriam criados, novas armas biológicas surgiriam. Mas um dos laboratórios mais importantes ficava escondido em um lugar específico, nas montanhas próximas a Raccoon City. Um laboratório subterrâneo construído sobre uma enorme mansão, a famosa Spencer Mansion. Ali aconteceriam os primeiros grandes vazamentos virais. E ali começaria o desastre que mudaria o mundo para sempre. Porque quando você olha para toda a cronologia de Resident Evil, os zumbis, as armas biológicas, a destruição de Raccoon City, tudo isso começou antes, na década de 60, com três cientistas, uma flor misteriosa encontrada na África e um vírus antigo chamado progenitor. O vírus que daria origem ao T-vírus, a criação da Umbrella Corporation e ao desastre que mudaria o mundo. Porque antes dos zumbis, antes das cidades destruídas, antes mesmo da Umbrella existir, foi exatamente ali que tudo começou.